Vita Contínuo oferece o programa Consciência e Transformação. Imagine então um relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento de 20 anos, e de repente uma dessas pessoas descobre que a outra está traindo, está tendo um outro tipo de relacionamento, está tendo um outro relacionamento amoroso ou sexual com uma outra pessoa. Imagine então, às vezes, um jovem que está ficando com algumas pessoas ou começa a ficar mais com uma determinada pessoa e, de repente, também sabe que essa parceira ou esse parceiro está também no comportamento de traição. Nós vamos abordar hoje esse tema que talvez você conheça pessoas à sua volta ou você mesmo já pode ter passado por isso, o tema da traição. Está começando então mais um Consciência e Transformação. Olá, nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Consciência e Transformação. Toda sexta, às 11 horas, de 11 a meio-dia, num programa ao vivo, onde, como você agora já sabe, na primeira parte desse programa nós apresentamos um tema, abordamos um tema, e no segundo bloco, na segunda meia hora do nosso programa, por ser ao vivo, eu respondo a sua dúvida, a sua pergunta, não só sobre o tema que eu estou abordando no programa, mas sobre qualquer tema relacionado à psicopatologia, aos sofrimentos, às questões do comportamento, do psiquismo, espiritualidade, vida passada, enfim. Essa nossa área de experiência ao longo de todos esses anos, onde a gente pode trazer então reflexões e esclarecimentos para você. E depois, aqueles que de alguma forma não podem assistir, esse programa fica disponível não só no canal da TV Nova Luz, no canal do YouTube da TV Nova Luz, mas também no canal do YouTube do Milton Menezes. Então, depois do programa ao vivo, você pode então acessar a qualquer momento, a qualquer hora, pelo canal do YouTube, os programas que nós temos apresentado aqui para você. E hoje, em particular, nós vamos abordar essa questão que eu introduzi agora na chamada do programa. A questão da traição no relacionamento amoroso. E por que esse é um tema que as pessoas têm me pedido constantemente para abordar? É porque nesses anos todos, nesses 30 anos de experiência clínica, esse é um tema recorrente e motivador de muitos problemas, de muitos transtornos, de muitos sofrimentos das pessoas que atravessam dificuldades em relação à traição num relacionamento amoroso. Nós vamos abordar hoje aqui, e eu queria trazer para vocês esse tema em duas perspectivas, em duas formas de abordar. E é claro que em meia hora seria muito pouco tempo para nós abordarmos a complexidade, os desdobramentos de um tema como esse. Então, existe a perspectiva daquela pessoa que, de alguma forma, no problema da traição, é a que se sente traída, e, de alguma forma, a outra perspectiva é a dinâmica, aquilo que leva uma pessoa a provocar, a cometer, a, de alguma forma, ser a que trai. Hoje eu quero abordar com vocês reflexões e comentários acerca da pessoa que sofre a traição, que, de alguma forma, está na condição de se perceber, se dar conta, de repente, ser surpreendida, essa pessoa, por um processo de traição daquela outra pessoa com a qual ela tinha um relacionamento íntimo, um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, conjugal, enfim. Qualquer tipo de relacionamento onde existe um tipo de acordo, um tipo de combinação, mesmo que às vezes uma combinação tácita, ou seja, não é uma combinação às vezes explícita em relação a quais são as regras desse relacionamento, mas de um modo geral existem algumas regras de expectativas de que se estabelecem, às vezes silenciosamente, não necessariamente tão claramente, e que de alguma forma essa combinação e essas regras, ela em algum momento ela é quebrada, ela é rompida unilateralmente. Ou seja, uma das partes rompe esse tipo de acordo e, às vezes, sem necessariamente uma comunicação ou sem uma conversa, enfim, fazendo com que, então, num dado momento, fique claro essa ruptura desse combinado, desse acordo que existia naquele tipo de relacionamento. O maior problema que nós temos, normalmente, nesses casos, da perspectiva da pessoa que é atraída, a sensação diante dessa constatação é uma quebra da confiança, uma quebra daquele tipo de perspectiva que se tinha em relação ao relacionamento, fazendo com que normalmente se desenvolvam dois tipos de sentimento.
se você observar à sua volta, ou você mesmo que já pode ter passado por isso, normalmente a constatação de que aquela outra pessoa, o parceiro daquela relação, você surpreende com um comportamento, uma conduta completamente diferente, que envolve uma intimidade ou um tipo de compromisso, de envolvimento com uma outra pessoa sem o seu conhecimento, normalmente a primeira reação ela passa por dois tipos de sentimento. O primeiro é uma tristeza muito grande. Porque a tristeza, ela tem a ver com essa percepção de que, de alguma forma, nós vamos desmontar aquela expectativa que a gente tinha. Nós tínhamos uma ideia de um projeto com aquele relacionamento, uma perspectiva de futuro com aquele relacionamento, uma perspectiva, às vezes, do tipo de pessoa com a qual nós estamos nos relacionando. Então, fazemos uma imagem daquela pessoa, do tipo de caráter, do tipo de honestidade, de conduta, de princípios, de valores, e, de repente, somos surpreendidos com uma quebra, com a perda daquela imagem que nós criamos daquela pessoa. O outro tipo de sentimento, que normalmente a partir da tristeza, ele é desencadeado, é o sentimento da raiva. A constatação por aquele que se sentiu traído na relação, de que foi enganado durante algum tempo, que aquele acordo que às vezes a pessoa vem fazendo de tudo para poder manter, em termos de clareza, de transparência, de sinceridade, enfim, vem mantendo ao longo do tempo, ela percebe então que todo aquele esforço é colocado por terra porque o outro simplesmente não observou isso, não manteve esse tipo de expectativa, não sinalizou, não anunciou esse tipo de mudança e unilateralmente interfere, define uma mudança na conduta daquele casal, daquele tipo de relacionamento, interferindo então nas expectativas e também nesse tipo de imagem que a pessoa traída ela estabeleceu. Isso faz com que então a gente comece a ficar e desenvolver uma raiva por conta da pessoa ter agido daquela forma. A raiva, de alguma forma, de termos nos sentido, às vezes, bobos, porque a pessoa se sente boba por ter acreditado, ter mantido um tipo de atitude, e o outro, na verdade, estava num outro tipo de comportamento. Essa raiva, normalmente, ela é um dos principais problemas da situação da traição num relacionamento amoroso. Mas uma das coisas que eu queria falar aqui também com vocês, e fazer um parênteses, antes de abordar as questões do dilema de quem passa por uma situação de traição, é uma outra que envolve esse tema e que também é muito comum. Eu tenho tido muitas experiências na área clínica de pessoas que passam por esse problema, que não necessariamente a pessoa que é traída ou que já foi traída, mas é a pessoa que tem um medo de vir a ser traída. Nós temos encontrado, ao longo desses anos todos de clínica, de prática clínica, diversas pessoas que acabam buscando o consultório porque estão com um problema de relacionamento, têm problemas, às vezes, para iniciar um relacionamento, porque simplesmente têm um medo intenso de que podem vir a ser traídas. Se esse medo é muito intenso e a pessoa antecipa isso, ela pode, por exemplo, desencadear uma dificuldade de estabelecer um relacionamento amoroso. Tamanha é a apreensão, a preocupação da situação que essa pessoa antecipa de vir a ser traída, de estar numa situação onde tem essa quebra de confiança, essa frustração, que ela antecipadamente desenvolve um tipo de ansiedade e aí então, antecipando esse risco, ela simplesmente acaba não estabelecendo uma relação com quem quer que seja. As dificuldades, então, muitas vezes, são por conta desse medo que faz a pessoa recuar e não avançar numa relação onde sempre, de alguma forma, nós vamos ter que ir estabelecendo princípios básicos de confiança, de relacionamento, de expectativas, e nem sempre expectativas vão se confirmar. Mas, muitas vezes, o medo dessa possibilidade de ser traída é de tal forma que as pessoas evitam o relacionamento amoroso. A outra situação em relação a isso é as pessoas que estão no relacionamento, se relacionam com um parceiro ou uma parceira, isso tanto faz, né, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. As pessoas às vezes atribuem muito essa questão da traição às mulheres, mas isso na minha experiência clínica, isso é invariável, ou seja, tanto homens como mulheres podem e costumam desenvolver temores e medos em relação a esse tipo de situação.
Muitas vezes, então, essa pessoa, seja um homem ou mulher, está num relacionamento às vezes estável, e desenvolve um tipo de medo, um temor, uma preocupação excessiva com a possibilidade do outro estar numa condição de pouca honestidade, transparência, de ser fiel a um determinado tipo de compromisso, quando você estabeleceu uma base mais estável de relacionamento. E aí, então, a pessoa se relaciona, ela sabe às vezes que é um absurdo, mas tem sempre um pensamento que faz assim, mas e se? E se não? E se talvez? Será que? E esse tipo de dúvida faz com que muitas pessoas sofram, porque elas antecipam e às vezes exageram uma perspectiva dessa possibilidade de traição, sem necessariamente ter elementos concretos que pudessem justificar. Na minha experiência, trabalhando com terapia de vida passada, com a questão de regressão de memória, a gente tem visto que muitas vezes essa situação do medo, das pessoas que passam pelo medo de serem traídas, é porque elas trazem normalmente no seu inconsciente experiências, às vezes até várias experiências, ao longo de várias vidas, onde de fato passaram por um tal nível de frustração, um tal nível de decepção, de sofrimento, por conta de uma vivência de uma traição efetiva, que trazem ainda a marca, as cargas desse sofrimento estampadas no seu psiquismo. A partir do momento, então, que na vida atual, não se lembrando claramente disso e mantendo, então, ainda esse tipo de temor no seu psiquismo, ao se aproximar de uma situação onde estabelecem um tipo de intimidade, de maior comprometimento, de maior envolvimento, às vezes até do sentimento mais profundo, o medo se estabelece como se a gente temesse, de alguma forma, que mais à frente a gente pudesse ter um grande sofrimento, uma grande decepção, uma grande frustração. Em alguns casos, essas situações de vida passada chegaram ao extremo, por exemplo, de suicídios, de mortes, ou de depressões que determinaram o final de uma vida, às vezes de uma pessoa jovem, ou então um tipo de avaliação social, na medida de como tenha sido esse tipo de experiência de traição, isso pode ter tido um efeito social de uma tal exclusão, humilhação, execração pública, que faz com que a pessoa então traga esse tipo de medo e aí então tem um temor. A partir do momento que ela está numa relação íntima, numa relação amorosa, o temor de vir a passar novamente por isso. Como é um conteúdo inconsciente, ela não necessariamente se dá conta disso, ela não entende isso. Ela simplesmente repete automaticamente uma reação de medo, uma ansiedade significativa, porque inconscientemente ela está sempre à espreita ou na expectativa de vir a passar por um grande sofrimento, o sofrimento de ser traído. Esse medo, então, ele é muito específico e normalmente tem a ver não necessariamente com uma realidade. Algumas pessoas, então, porque tem às vezes um canal mais intuitivo, acham que porque são intuitivas, estão intuindo que o parceiro está traindo. Mas muitas vezes não é. É claro que eventualmente pode existir esse caso de que haja uma conduta escondida, sigilosa, oculta daquele parceiro, é verdade. Mas muitas vezes essa intuição não é necessariamente traduzida por algo da realidade, mas a tradução de uma lembrança que continua estimulando, continua fazendo o psiquismo sofrer por conta dessa expectativa de reviver alguma coisa que já foi vivida. Então, essa questão do medo ela é importante, quis fazer esse parênteses, porque esses casos eles são muito frequentes das pessoas que têm um medo de estarem passando ou virem a passar por uma situação de serem traídas num relacionamento amoroso. Mas aqueles que já passaram, aqueles que de alguma forma vivenciaram isso, que se depararam com essa situação, normalmente então disparam esses dois tipos de sentimentos que nós falamos inicialmente, a tristeza e a raiva. A tristeza ela é compreensível porque no primeiro momento existe de fato uma perda. Normalmente, a emoção básica da tristeza, ela tem a ver com uma reação nossa à perda de alguma coisa. Então, nesse momento, nós estamos perdendo a expectativa de uma relação que nós imaginávamos que era de uma determinada forma. Estamos perdendo um projeto de futuro, imaginando que aquela pessoa estaria numa determinada condição nos acompanhando durante algum tempo, num projeto, às vezes envolvendo família, envolvendo às vezes a construção de um patrimônio, ou de enfim. E isso não se dá exclusivamente nos relacionamentos amorosos, muitas vezes relacionamentos profissionais também existem esse tipo de traição, ou seja, onde há uma quebra daquele combinado, onde há unilateralmente, de uma forma normalmente escondida, numa forma oculta, pouco transparente, de uma conduta que fere um combinado, algum tipo de acordo que tenha sido estabelecido. Nesses casos, então, a tristeza ela tende a ser
relativamente curta e é saudável porque ela é um luto em relação àquela perda e faz com que a gente entre em contato, aquela pessoa que passou pela traição, que ela entre em contato com a realidade. Ou seja, aquela pessoa que ela julgava que era de uma determinada forma, apresenta-se então de uma outra maneira. Se você imaginava que ela tinha, então, um determinado tipo de valores e princípios, ela demonstra, então, agora ser capaz de um outro tipo de comportamento, um outro tipo de conduta, revelando, então, o que realmente ela é. Fazendo, então, com que você agora lide com a realidade. Muitas pessoas me falam assim, mas você não acha que é uma grande desilusão? De fato, é uma grande desilusão. Né? Ou seja, você ter a constatação dessa realidade é uma grande desilusão. Mas eu costumo dizer, só se desilude quem um dia se iludiu. Então a desilusão ela é um sofrimento grave, mas ao mesmo tempo ela é muito boa, porque ela faz a gente entrar em contato direto, de uma forma muito clara, com a realidade. Então ela quebra a ilusão. A ilusão que normalmente nós estabelecemos é que aquela pessoa com a qual a gente se relaciona, ela é de uma determinada forma. E mesmo quando ela fala ser assim, ou ela comprova ser assim, não quer dizer que ela vai conseguir manter isso ao longo do tempo, em determinadas situações, a partir do encontro de uma outra pessoa. Enfim, nós vamos, num outro programa, abordar o lado daquele que faz a traição, né, que comete a traição. Mas na perspectiva, então, de quem sofre, essa desilusão, ela nos coloca, de fato, diante de uma realidade. As pessoas, muitas vezes, não cumprem os acordos, elas tomam iniciativas achando que não estão prejudicando, mas estão comprometendo aquele acordo. Ficam, às vezes, inseguras, não têm coragem, às vezes, de abordar uma dúvida sobre um relacionamento, têm dificuldades de comunicação sobre sentimentos. Nós todos temos ainda grandes dificuldades nesse sentido. Mas o fato é que a ação dessa pessoa acaba interferindo, então, naquele que se sente traído. E aí, então, a reação de raiva, ela é também compreensível porque há uma reação de indignação em relação àquilo que foi, de se sentir enganado durante todo aquele tempo, de ter se sentido bobo, enfim, durante aquele tempo. Mas, na verdade, é a superação dessa tristeza e dessa raiva o verdadeiro dilema de quem passou pela situação de ser traído. E o dilema está exatamente nisso, nessa constatação. Uma coisa é nós lidarmos com o fato e percebermos que aquela pessoa que nós gostamos, a pessoa que nós imaginávamos que era de uma determinada forma, que seria capaz de manter um determinado comportamento durante algum tempo, nós constatarmos que, na verdade, ela mostra uma outra faceta, se revela de uma outra forma, demonstra talvez um tipo de falta de coragem, de fraqueza, ou seja o que for. E nós nos deparamos com isso, com essa indignação em relação a isso. O dilema está entre o que nós vamos fazer a partir do momento que constatamos nessa situação de traição, com essa tristeza e com essa raiva. O dilema está exatamente em conseguirmos ver as duas opções que nós temos nesse dilema. Se nós vamos ser capazes de superar e deixar para trás essa tristeza e essa raiva, ou se nós vamos continuar mantendo em nós essa tristeza e essa raiva. E esse é um dilema difícil, porque ele não passa muitas vezes, ou necessariamente, pela via da razão. Algumas vezes as pessoas têm dificuldades, mesmo entendendo talvez a necessidade de poder superar aquela situação, deixar aquele episódio para trás. As situações são tão complexas e tão individuais que faz com que cada um de nós reaja de uma forma diferente, ficando mais ou menos embolado nessa situação. Que faz, mesmo que num processo de separação, faz com que a gente mantenha mais ou menos esse resíduo durante algum tempo. E, evidentemente, imaginem vocês, quanto mais nós mantemos dentro de nós, no nosso psiquismo, essa raiva e essa tristeza, muito maior é a possibilidade de nós desenvolvermos um sofrimento significativo, uma somatização afetando, por exemplo, o nosso corpo físico, afetando minimamente a possibilidade de uma nova relação. Vai influenciar a forma e a maneira, o perfil de como nós vamos lidar numa situação de relacionamento amoroso num próximo momento. Então vejo que quando nós falamos então da manutenção dessa raiva e dessa tristeza, nós estamos falando, principalmente quando falamos da raiva, desse mecanismo de ressentimento. Uma coisa é nós, num primeiro momento, identificarmos essa surpresa, sermos surpreendidos com esse fato. Temos essa indignação, eu costumo chamar isso da justa indignação.
Ou seja, é uma indignação, é um momento de raiva que é justo porque, de fato, tem uma quebra de expectativas. Tem algo que, de alguma forma, nós avaliamos como sendo inadequado para aquilo que tinha sido combinado. Ok? Então, ela é justa, essa indignação. Mas o problema é quando nós não nos apercebemos disso e, ao invés de conseguirmos elaborar essa realidade e nos posicionarmos de uma forma mais madura, continuamos mantendo esse tipo de ressentimento no nosso coração, na nossa mente. E somos capazes, então, de, mesmo às vezes, nos afastando da pessoa que foi a que nos traiu, nos afastamos, mas continuamos com aquilo na nossa mente. Repassamos sistematicamente, pessoas que passam às vezes 24 horas, 7 dias por semana, repassando e não deixando de lembrar-se daquela frustração, daquele tempo perdido, do projeto de vida que foi interrompido pelo outro, de tal forma que a gente fica ressentindo, e esse é um problema do ressentimento, a gente fica ressentindo a raiva. E já não é então mais justa porque o outro já fez, isso já é um fato. Mas nós é que acabamos mantendo esse ressentimento dentro de nós. Somos nós que então provocamos um looping, onde nós mantemos presos aquela imagem, aquela sensação, aquela situação que nós vivemos, o sofrimento que nós experimentamos, e repassamos aquilo invariavelmente, muitas vezes na nossa mente, e fazendo então com que haja uma corrosão por essa raiva, por esse ressentimento no nosso psiquismo. Podendo inclusive se repercutir no nosso corpo, como eu disse. Alguns processos de somatização, ou seja, um processo físico que acaba sendo desencadeado por uma questão emocional, ela pode ser provocada por conta desse ressentimento, dessa raiva mantida ao longo de muito tempo e não sendo elaborada como algo para o crescimento das pessoas. É claro que você pode dizer assim, Milton, mas espera aí, mas quer dizer que é fácil você superar então uma situação como essa, de você ser traído? Não, evidentemente, pode parecer simples, mas não é fácil. Mas o dilema que você tem é entre você manter, e apesar de parecer lógico, parecer justo, parecer que de fato você tenha sido vítima de uma determinada ação do outro, na medida que você mantém o ressentimento, você que passa a ser responsável pela consequência da manutenção disso na sua vida. E outra, muitas vezes aquele que traiu, aquele que cometeu esse tipo de traição, ele seguiu a sua vida e sequer já pensa mais em você. Ou seja, mas você então é que continua alimentando essa raiva como às vezes uma expectativa de justiça, achando que as coisas deveriam ter sido de uma outra forma, que aquela pessoa não podia ter feito isso. Quando nós encaramos essa frustração inicial de ver uma pessoa que nós confiávamos que fosse de uma determinada forma, agindo de uma forma completamente diferente, às vezes até nos sentindo agredidos, violentados por aquela ação, é uma oportunidade de nós compreendermos que a natureza humana, o ser humano, ele tem essas instabilidades. Nós lidamos com pessoas que muitas vezes não vão ser capazes de manter um ponto de vista, um determinado valor ao longo do tempo ou a partir de uma determinada situação. Vejam que talvez você que está me ouvindo também em algum momento já mudou de opinião, já mudou de ponto de vista em várias situações, não só amorosas, e foi capaz de repente ter que lidar com essa frustração do outro, porque você começa a perceber que você quer agir diferente, quer fazer novas escolhas. Nós temos dificuldade de poder compreender esse tipo de mudanças. Agora, a pergunta é como fazer então para conseguir perdoar? Então vejam, a questão do perdão, ela é muito complicada nessa situação, porque ela é uma questão que tem um aspecto que pode ser considerado, que eu costumo dizer que é um aspecto geral, mas tem outro aspecto que é extremamente pessoal, particular, totalmente singular. O aspecto que é geral do perdão, e eu diria para vocês, é a necessidade de se conseguir perdoar numa situação como essa. Uma situação de perdoar é geral por quê? Porque justamente para a gente não ficar nesse processo, nesse looping do ressentimento que vai trazer para nós mesmos, além da frustração da traição, uma série de outras consequências, esse perdão faz com que a gente simplesmente desconecte com aquela ação. Algumas pessoas dizem que o primeiro passo do perdão é a questão do esquecimento. Ou seja, ao invés de pensarmos num sentimento de perdão, o primeiro passo desse processo é um processo de esquecimento, ou seja, procurarmos esquecer o fato, fazendo com que apenas a gente possa elaborar a forma como nós vamos lidar com ele daqui para frente. Mas esquecer o fato, porque se a gente fica também remoendo esse fato, nós mantemos muitas vezes as repercussões emocionais na nossa mente, no nosso psiquismo.
Então, esse esquecimento ele é o primeiro passo do perdão. O perdão, então, tem a ver com nós nos desconectarmos com aquele fato, com aquela pessoa, com aquele tipo de evento que tem ocorrido. Essa, então, é uma necessidade que eu diria que é geral, porque ela beneficia você que, tendo passado pela situação de ser traído ou traída, percebe, então, que é a sua possibilidade de se liberar disso que vai, inclusive, fazer com que você possa superar isso, possa, então, tocar a sua vida, possa buscar um outro tipo de projeto de felicidade. Agora, o outro aspecto do perdão, que aí sim é singular, é que se, a partir do momento que você é capaz de começar a esquecer aquele fato, começar então a rever a sua postura dali para frente a partir daquele fato, se você é capaz de continuar convivendo com aquela pessoa ou não. Porque eu tenho visto ao longo desses anos todos, casais que mesmo passando por situações de traição difíceis, conseguiram depois de algum tempo reatar e reativar esse tipo de compromisso, claro que numa outra base, numa base mais madura, claro que ainda talvez com cicatrizes, mas na medida que se consiga de fato diluir essa questão do ressentimento e da raiva, percebendo e conseguindo entender, verificando quais são as afinidades e o tipo de amor que ainda é capaz de sobreviver, é possível sim se manter ou voltar a conviver com alguém que nos traiu. Em outros casos, a constatação dessa diferença de comportamento, de conduta, do sofrimento que aquela pessoa nos causou é de tal ordem que mesmo naquele processo de perdão geral, onde eu procuro então deixar de lado, compreender que na verdade as pessoas são capazes às vezes de não cumprir os combinados, de não cumprir os acordos, de não pensarem nos outros e pensarem só em si mesmas, e eu sou capaz de entender isso e começar a perdoar, pode ser que então eu chegue à conclusão de que eu não quero, eu não consigo e não desejo conviver com uma pessoa dessa forma. Uma pessoa desse tipo, ou aquela pessoa. Isso então faz com que haja, depois desse primeiro perdão geral, e ainda em função dele, uma escolha sua se você quer ou não continuar convivendo com aquela pessoa. Não é a questão do perdão necessariamente que vai levar para todos nós a possibilidade ou a condição de continuar convivendo com aquele que nos traiu. Isso é totalmente singular, é muito pessoal e cada um de nós tem um desafio diferente, de aprendizado diferente nessas situações. O que nós estamos querendo trazer aqui para vocês são reflexões justamente para sair dessa coisa de não, ou separa, ou então perdoa, mas perceber quais são os efeitos desse tipo de episódio, de situação que as pessoas passam e como elas de alguma forma precisam a partir daí reconstruir-se. Fazer um processo de reconstrução da forma como vão encarar os relacionamentos, a confiança, enfim, a sua própria conduta, para evitar também que a gente vá para um outro extremo. A partir de uma situação onde a gente se sente traído, a gente então também generaliza uma desconfiança em todas as pessoas. Achando então, porque se aquela pessoa não foi confiável, todas não vão ser confiáveis. Fazendo então com que haja um empobrecimento da nossa vida de relação, do estabelecimento de outras relações, relações amorosas, sociais. Então, a importância de refletir sobre quando nós passamos por isso, ou passamos por situações próximas, em que pessoas próximas passam por isso, nos levam a refletir sobre a nossa própria conduta em relação ao que qual é o papel do relacionamento na nossa vida. Como nós lidamos com a confiança? Qual é o tipo de ilusão que nós estabelecemos para cada uma dessas pessoas? Quando nós então começamos a fazer essas perguntas, conseguimos então ter relações mais maduras e fazer escolhas mais adequadas em relação a permanecer ou não com determinada pessoa. Com perdoar e continuar com ela, ou perdoar, mas seguir um caminho, cada um seguindo agora um caminho diferente. O que nós temos observado, então, é que essa reflexão, esse tipo de abordagem, favorece, mesmo numa situação difícil e extrema, como uma situação de alguém que é traído, a possibilidade de superação e de uma resolução disso de uma forma saudável, de uma forma que possa ser construtiva para um futuro mais interessante para a sua vida. Nós estamos entrando no nosso intervalo e daqui a pouco eu vou estar respondendo a sua pergunta, não só sobre esse tema, mas envie a sua pergunta, envie a sua dúvida, a sua questão, o seu tema que você gostaria de ver abordado aqui no nosso programa Consciência e Transformação. Até daqui a pouco. Fala, galera espírita! Chega de férias, estamos voltando com tudo e de cara nova. Se liga no que vai rolar nessa nova temporada. Debates. Porque muita gente chegava no meio da palestra porque ia só para tomar passe, trocar de Fale por você. Por que a gente não pode ter uma música que fala sobre mediunidade e reencarnação, sendo ouvido
pessoas que não são espíritas que gostam e curtam aquele. É preconceito também. Polêmicas, Exclusivo, peraí. De cueca na sala do passe, Sim, procede? sempre que falam do funk, eu não ouço funk, mas eu defendo a diversidade. Não existe um tipo de música pra ser espírita, né? Escuta aqui, ô minha querida. música. Diga a montanha pra sair daí. Somos companheiros, amigos, irmãos. E é claro, humor. Tantas frases que bota, assim, a vida vai ensinar um dia essa pessoa, não sei o que. Incríveis cantoras da MPB brasileira. E mais humor. Olá, meus amigos encarnados. Causa e efeito, conheço. Deus me criou pra ser perfeito. Então não perca, dia 4 de maio estreia a nova temporada do Galera Espírita. Bom, nós estamos de volta, então, no nosso programa Consciência e Transformação. E como você já sabe, você que já está acostumado agora no nosso programa, um programa ao vivo, onde nós, nesse segundo bloco, respondemos às perguntas, às questões, às dúvidas que você tem, não só sobre o tema, que hoje é sobre a questão da traição dos relacionamentos, mas sobre qualquer questão que é relacionada ou que envolve o comportamento humano, a psicologia, a espiritualidade, vida passada, influência espiritual, enfim, que é aonde nós podemos talvez colaborar mais com essa reflexão, com o esclarecimento, com exemplos que podem ajudar você a entender o seu problema, a sua dúvida, enfim. A sua participação, então, é importante, mandando a sua questão, temos várias questões aqui, ou então a sua contribuição. Obrigado a todos que estão aqui, né, dando o tradicional bom dia, obrigado a todos. A Elizabeth Santos coloca uma questão interessante, não é uma pergunta, mas é uma colocação, que ela diz o seguinte: além da raiva e tristeza, existe a culpa. Veja bem, realmente é possível que a pessoa que passa pela situação de ser traída, ela desenvolva também um sentimento de culpa. Evidentemente, a culpa, normalmente ela é mais comum, ela é mais frequente naquela pessoa que trai. Ou seja, porque em algum momento, mesmo que ela não tenha consciência, a gente vai poder abordar isso no programa que eu vou falar sobre isso, a pessoa que trai, mesmo ela achando que está fazendo, que não tem problema, que a pessoa não sabe, então como é que o que os olhos não veem, o coração não sente, isso é uma ingenuidade, porque na verdade, como existe uma relação que envolve um campo em que há trocas energéticas, de emoções, trocas de energias sexuais, o fato de uma das pessoas estar envolvida num outro tipo de relacionamento afeta e é percebido de alguma forma pela pessoa que não sabe, inconscientemente, evidentemente. E então, essa pessoa que está traindo, ela tende a gerar no seu psiquismo um sentimento de culpa. Agora, também é frequente, o que a Elizabeth traz para a gente, é a experiência da culpa em quem é traído. Isso por quê? Alguns de nós, por uma forma de ver a vida, onde nós julgamos que nós é que somos os responsáveis pelas coisas, que nós temos um certo poder sobre as coisas, que as coisas giram muito em torno de nós, isso mesmo que de uma forma inconsciente a gente age assim, quando acontece uma situação de traição, é possível que a pessoa que foi traída, ela ache que inclusive que ela que fez alguma coisa para ser traída. E, infelizmente, às vezes o traidor, quer dizer, aquele que comete a traição, ele utiliza isso para minimizar a culpa dele, atribuindo alguma coisa do traído, daquele que sofreu a traição, como sendo a causa ou a responsabilidade para o motivo da traição. Isso, na verdade, é uma inversão que leva aquela pessoa que sofreu a traição a se sentir culpada. A pessoa, então, acaba trazendo uma consciência, uma impressão de que ela é que foi responsável, ou porque ela fez alguma coisa, ou porque deixou de fazer alguma coisa. E aí, nesse sentido, como nos relacionamentos, nós temos sempre uma questão muito complexa de acordos, de afinidades, sempre vai existir alguma coisa que nós deixamos de fazer ou que fizemos que pode provocar um desagrado, uma contrariedade no outro. A relação é feita exatamente desse tipo de combinação, desse tipo de crescimento com essa diferença. Agora, se eu de alguma forma tenho uma tendência a achar que eu que sou o responsável pelas coisas, quando há um evento como esse, eu posso desencadear um sentimento de culpa, achando que eu que de alguma forma, em última análise, fui responsável por aquele tipo de episódio de traição.
Então, na verdade, além da tristeza pela perda, da frustração daquela expectativa e da raiva por conta da ação do outro, de como nós nos sentimos agredidos, violentados, atingidos, né? Verificando um sofrimento pela ação do outro e aí tendo a reação compreensiva da raiva, é possível sim que a pessoa que foi traída, ela, além disso, ela se julgue culpada em relação ao fato de ter sido traída. Isso, normalmente, a forma de trabalhar isso é você poder perceber se em outras situações, a pessoa que tem essa tendência, se ela não tem uma predisposição, um certo padrão, onde ela julga que ela que é responsável pelas coisas. Se acontece alguma coisa com o filho, onde foi que eu errei? Se acontece alguma coisa no trabalho, nossa, o que será que eu fiz de errado para acontecer aquilo? Ou seja, isso pode passar por um certo traço nosso de prepotência, onde nós, prepotência, ou seja, um poder que a gente acha que tem, de determinar e definir ou de causar as coisas ao nosso redor. Quando, na verdade, e mesmo que isso possa desencadear algum tipo de reação, nós temos, de fato, a escolha daquela outra pessoa de tomar uma decisão, ou de uma fraqueza dela em relação a não conseguir se posicionar diante de uma dúvida, de uma escolha difícil entre duas pessoas, enfim. Isso a gente vai tratar no outro programa. Mas ela se acabar não considerando que existe também a escolha da outra pessoa. Então, mesmo que eu tenha feito ou deixado de fazer alguma coisa, existe a escolha da outra pessoa, da forma de como vai lidar com aquela contrariedade. Não necessariamente justificando uma escolha de romper um tipo de acordo que tenha sido estabelecido. Mas, de qualquer forma, essa colocação da Elizabeth traz essa questão da culpa, que também é muito presente nas pessoas que passam e atravessam essa situação. Tatiane Martins, obrigado, Tatiane. Tatiane traz uma pergunta bastante interessante. Tenho sonhos constantes de meu marido me traindo. Acordo muito nervosa e chorando. O que devo fazer? Bom, Tatiane, normalmente essa recorrência de sonhos com esse tema de traição, que envolve normalmente as pessoas próximas, esses sonhos recorrentes, eles podem estar falando, muito provavelmente, exatamente daquele tipo de conteúdo de vida passada que eu falava no primeiro bloco do programa, das pessoas que têm medo de ser traídas. Então, se nós trazemos experiências do passado, de traição, de ter sido traída, de ser enganado, de ter esse tipo de surpresa, de, por exemplo, se deparar com uma situação de uma traição amorosa, e isso tenha causado muitos problemas, muitos sofrimentos, às vezes desfechos de vidas trágicos para nós e para outras pessoas, enfim. Nós trazemos isso de tal forma no nosso psiquismo que, estando hoje num casamento, estando hoje numa relação estável, onde se exige esse tipo de confiança, de credibilidade, de um desenvolvimento de confiança no outro, né? Porque, enfim, não temos como saber tudo ou controlar tudo, enfim. A proximidade desse relacionamento pode suscitar, trazer à tona, a gente chama de eliciar, quer dizer, trazer à tona aquela sensação da possibilidade de vir a ser traída. Porque só é traída quem está no relacionamento, né? Então, o fato de estar no relacionamento predispõe a gente a potencialmente estar podendo repetir aquela situação que o nosso psiquismo teme do passado. O fato, então, de ser o sonho é porque na hora que nós dormimos, então na hora que nós entramos no relaxamento da consciência de vigília, o relaxamento do corpo, e adormecemos, nós entramos num estado ampliado de consciência. Nós dormimos na consciência de vigília, na consciência do ego, mas o nosso psiquismo continua atuando. E aí a nossa atenção pode ficar mais ligada a esses conteúdos num nível de consciência mais de inconsciência, né, que vem dessas experiências do passado. Daí, então, se aquele é um tema que tem uma carga, tem uma relevância, ou está muito próximo no meu psiquismo, como um temor, durante o sono, eu vou acessar aquela lembrança. Eu posso traduzir aquela lembrança ou aquela sensação de ser traído com as pessoas que estão à minha volta, no meu relacionamento, nas pessoas que convivem comigo. E aí, então, a experiência... Depois, quando nós acordamos, o sonho é, na verdade, o que a gente lembra do que a gente viveu durante o sono. Então, se durante o sono você está acessando e repetindo o acesso a alguma experiência ou a algumas experiências que envolvem essa questão da traição, quando você acorda nervosa é porque você está revivendo aquela situação. Isso, uma coisa interessante nessa sua pergunta, isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa que tenha envolvido uma possível traição do passado seja de fato o seu marido da vida atual.
Muita calma nessa hora, né? Porque tem algumas pessoas que passam por uma situação como essa e falam assim, então deve ter me traído, né? Se não é dessa, é porque já me traiu em outra, né? Muita calma, porque não necessariamente é isso. É possível que seja, sim, porque o processo da reencarnação, ele pode favorecer esse tipo de ocorrência, ou seja, aquela pessoa que promoveu o nosso sofrimento pela traição, hoje nós nos colocamos novamente, a vida nos aproxima, nós nos envolvemos com essa pessoa, às vezes com um compromisso de restabelecer elos de respeito, de consideração, de carinho, enfim. Isso é possível, mas não necessariamente. O fato de, às vezes, estar numa relação onde, por exemplo, hoje, um marido que é carinhoso, que é respeitoso, que tem consideração, que é fiel, mas que está muito próximo, essa situação em si pode remeter a uma situação semelhante com uma outra pessoa do passado, onde a gente foi traído. Então, hoje, estar com alguém confiável faz com que a gente fique assim, será que ele é confiável? Será que não está acontecendo alguma coisa? E aí, então, a gente estabelece esse ciclo de medo. Uma outra coisa que é possível nesses casos que a Tatiane coloca é uma possibilidade de uma influência espiritual externa. Então, uma influência espiritual externa, algum tipo de desafeto, algum tipo de relacionamento de alguém estando desencarnado, mas ligado ao nosso psiquismo, estimula esse tipo de medo para que a gente entre num processo de sofrimento, para que a gente entre num processo de angústia, de desconforto. Então, essa é uma possibilidade que a gente também não pode descartar. Como fazer, né? Bom, como fazer é primeiro você ser capaz de, por exemplo, conversar com seu marido sobre isso. Porque isso faz com que se estabeleça, a partir da percepção dessa comunicação sobre um tema que é delicado, envolvendo os nossos temores, a nossa insegurança, favorece que, de alguma forma, você comece a sentir-se realmente, na sua relação real com ele hoje, na vida atual, se ela inspira algum tipo de dúvida ou não. Se há uma possibilidade de uma conversa mais ampla nesse sentido. Porque aí, se não tem, você vai começar a desmontar e se desconectar, porque aquela experiência fica, então, sendo apenas uma experiência do passado. E, do contrário, pode, de repente, abrir a possibilidade de uma percepção de algo que esteja acontecendo. Na medida que esse medo e esses sonhos eles permaneçam e não haja uma resolução, aí é preciso procurar ajuda. Porque, muitas vezes, é essa ligação com esse conteúdo do passado muito forte que dificulta, nos aprisiona a uma impressão, às vezes, não verdadeira, de que a gente realmente está prestes a ser traído. Que a gente já está sendo traído e não se dá conta. Como eu falei aqui no primeiro bloco. É muito comum pessoas que desenvolvem ao longo das relações temores, às vezes infundados, sobre a questão da traição. Só que como hoje nós temos uma certa liberalidade, ou seja, há uma certa facilidade das relações circunstanciais, acidentais, onde as pessoas mantêm relações às vezes muito momentâneas, há um certo consenso de que isso aumenta a possibilidade de esteja ocorrendo com a gente. E isso aumenta, então, os nossos acessos a possíveis conteúdos do passado. E uma outra questão pela possibilidade que nós temos de, muitas vezes, acessar experiências que, se nós observarmos no passado, a forma de relacionamentos também sexuais e íntimos no passado, sempre foram, ao longo da história da humanidade, com muitas dificuldades e muitos problemas. Com muitos tipos de traição, de desenganos, de filhos bastardos, enfim. Gerando, então, em muitos de nós, situações muito sofridas no passado. E que hoje voltam à tona no sentido de uma resolução para nós começarmos a descobrir, a desenvolver o real papel, o real sentido de um relacionamento amoroso na nossa vida. Mas essa pergunta da Tatiane foi bem interessante sobre a questão dos sonhos, né? Joilson, um abraço também para você. Maria de Fátima, grande, um abraço para você também. A Elizabeth coloca, não me vejo tendo nenhum relacionamento amoroso porque não acredito mais nesse amor. Isso é aquele que eu falei há pouco, sobre o risco de a gente, a partir de uma experiência de traição, a gente desmontar de tal forma a nossa autoconfiança e a confiança nos outros, que a gente então tende a generalizar. Porque então, é como se a gente fizesse uma coisa que é compreensível, mas ela tem uma certa rigidez de pensamento. Né? Uma certa ignorância nossa, vamos dizer assim, porque é uma ignorância emocional, evidentemente. É como se a gente pensasse assim, se essa pessoa, se esse homem ou se essa mulher me enganou, então todos os homens vão me enganar. Ou todas as mulheres não são confiáveis, ou eu não vou mais acreditar nesse amor. Como se então aquela pessoa, ela pudesse então representar a possibilidade total de vivência do amor, do relacionamento, da confiança, do compartilhar com alguém.
Quando, na verdade, nós temos diversas pessoas. Ah, mas hoje a maioria das pessoas não respeita. Pode ser que, estatisticamente, a gente observe que, de fato, muitas pessoas hoje não estão dispostas a respeitar os acordos. Mas existem outras tantas pessoas que estão dispostas realmente a manter um tipo de relacionamento estável, de ter acordos. E quando eu falo de acordos, são acordos. Quer dizer, quanto mais claro está o acordo do que se espera de cada um, fica muito mais fácil de poder se posicionar em relação a isso. Às vezes nós mesmos esperamos alguma coisa que não foi tão clarificada. Nós imaginamos que um relacionamento seja dessa forma ou daquela. E aí quando o outro age de uma outra forma, a gente se surpreende. Então é preciso ter buscar esse nível de comunicação para que de fato a gente possa estar garantindo e nós escolhendo a cada momento, se é o tipo de relação que eu quero, se é o tipo de pessoa que eu quero estar convivendo, se é o tipo de relacionamento que eu pretendo para o meu futuro. Isso favorece que as nossas escolhas não sejam efetivamente surpreendidas por um comportamento tão diferenciado daquela parte, daquele parceiro ou parceira com que nós convivemos. Ok, Elizabeth? Carmen, também um abraço para você. A Marta coloca aqui, eu também tenho medo de relacionamento, fui traída em 90% dos casos que tive. Né, Marta? Infelizmente, isso que a gente estava falando hoje, ainda há pouco, há uma certa banalização do relacionamento em relação às pessoas. Nós buscamos muitas vezes o relacionamento circunstancial, mais momentâneo, mais superficial, e não nos deparamos ou não nos damos conta que muitas vezes estamos estimulando e alimentando expectativas. Às vezes, pelo processo da sedução, a gente quer seduzir alguém para um relacionamento, por exemplo, sexual, e somos capazes de prometer ou sinalizar como tendo um tipo de afetividade que de fato não está acontecendo. Isso, então, fazendo com que depois o outro se sinta atraído. Ou então, há uma necessidade que algumas pessoas, e talvez muitas pessoas tenham, de ter um tipo de variedade de relacionamentos, fazendo com que, então, ao invés de escolher por essa variedade, eu sobreponha vários relacionamentos ao mesmo tempo. Ou então, algumas pessoas, e isso quando eu falar sobre a perspectiva de quem trai, né, normalmente pode estar falando de um traço muito significativo de egoísmo. Na medida que eu tenho a dificuldade de ter tudo de bom num parceiro, numa parceira, então eu posso ficar com 2, 3, porque um é um amante excelente, o outro é um amigo excelente, o outro é um provedor maravilhoso. Então, como eu não posso ter num, então eu fico com 3. Né? Ou seja, muitas vezes esse traço de egoísmo pode favorecer a manutenção desse tipo de comportamento, só que gerando muitas vezes na outra pessoa ou nas pessoas que estão envolvidas sofrimentos, mágoas, decepções, que às vezes vão deixar cicatrizes significativas, né? Aumentando o nosso comprometimento da forma como nós lidamos com o sentimento do outro. Nós não nos damos conta, mas nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós sinalizamos para alguém, de uma forma meio que vaga, do que realmente qual é a nossa intenção, qual é o nosso tipo de propósito. E vejam, não há nenhum problema, não é uma questão moral de você ter um relacionamento só circunstancial, que é um relacionamento só visando um relacionamento íntimo só sexual. Isso, né, se está acordado, se está claro, não tem traição, porque na verdade isso está combinado, isso faz parte do acordo. Agora, se eu não quero esse tipo de acordo, ok, então não quero esse tipo de relação. O problema é que nós não deixamos isso muito claro, né? Às vezes porque queremos ter uma vantagem, um interesse, e não percebemos que isso vai levando de roldão, às vezes, expectativas, sentimentos, a vida, às vezes, de tantas pessoas. Essa é uma grande questão que envolve os relacionamentos no mundo de hoje, de qual é o papel do relacionamento. Qual é o papel da monogamia? Né? É uma questão a ser discutida. Qual é o papel da monogamia? Né? Da questão de um vínculo exclusivo de 2 parceiros para uma relação íntima. Isso tem um aspecto cultural, mas tem um aspecto também energético. Porque, de alguma forma, se nós temos uma combinação e uma ligação íntima com alguém, à medida que temos outras pessoas, isso tem uma repercussão energética também. Não é uma questão de estar certo ou estar errado, mas é um fato. Né? Ou seja, nós temos hoje a considerar um desdobramento mais complexo sobre o papel do relacionamento e como nós lidamos com o relacionamento que envolve as expectativas e os sentimentos de outras pessoas. Mas, muito boa essa sua colocação, Marta. A Elizabeth coloca uma outra questão, Elizabeth Santos, uma questão interessante. A pessoa que trai parece sentir prazer em fazer o outro sofrer. É por isso que eu vou fazer um programa sobre a perspectiva de quem trai. Por quê? Não que a gente deva, com isso, aceitar e concordar com as pessoas que traem, mas tem um motivo também, tem uma lógica daquela pessoa que, de alguma forma, provoca a traição. Algumas vezes uma grande insegurança em relação a, por exemplo, não conseguir se ver só, e aí às vezes mantém 2 relacionamentos porque está na dúvida se consegue decidir sobre um ou outro.
já encontrei vários clientes com esse tipo de dificuldade, mas às vezes tem esse prazer. Esse prazer que Elizabeth Santos coloca é possível ser encontrado. Porque nós temos uma tendência a achar que essa possibilidade de estar com alguém e ser capaz de enganar esse alguém para ficar com outro alguém e que também não sabe do outro, e dá uma certa sensação de, por exemplo, a pessoa tem um traço muito forte de orgulho, de que isso faz com que a gente se sinta melhor do que os outros. Porque a gente consegue enganar, consegue ter as pessoas, consegue se relacionar, ninguém descobre, a gente consegue ter, então, 2 a 3, 2 relacionamentos ao mesmo tempo, como se isso fosse um sinal de superioridade, como se fosse um sinal de virilidade. Né? E alguns homens acabam associando isso a um sinal de virilidade. Ou seja, é possível também ter e às vezes tem um aspecto que pode ser uma patologia. Né? Existem algumas patologias que têm esse prazer no sofrimento do outro. O prazer de sentir que está enganado, ou que está enganando o outro. Sentir-se, por exemplo, eu já tive um cliente há alguns anos atrás, que ele falou assim, ele tinha o maior prazer porque ele tinha no mesmo ambiente social a esposa, a amante, a esposa não sabia da amante, a amante sabia da esposa, evidentemente, sabia que e ele com isso tinha aquela sensação de que todo mundo ali estava sendo enganado, porque ninguém sabia, só ele sabia, e a amante também, e ele conseguia manter aquilo, e dava um certo prazer. Claro que isso tem uma distorção em relação a um prazer que acaba provocando, né, um tipo de repercussão nas pessoas que estão envolvidas. Mas é possível, sim, a pessoa que está traindo, ela tem um prazer por conta principalmente dessa questão de parecer isso uma superioridade em relação às outras pessoas. Gostaria... como trabalhar o medo, Iris? Como trabalhar o medo? É isso que eu estava falando, né, Iris? A questão do medo é principalmente você procurar... primeiro, assim, às vezes é difícil, quando eu estou numa situação dessa clínica com um cliente que tem esse tipo de dúvida, porque nem sempre eu posso afirmar para o cliente, falar assim, isso que você está sentindo é um absurdo, não existe. Porque, infelizmente, é possível que aquela pessoa, de fato, esteja traindo, né? Como é que a gente vai afirmar isso ou aquilo? Agora, tem alguns exageros, tem algumas reações que são desproporcionais, que aí podem identificar para você a exacerbação desse medo, que esse medo tem uma origem dessa, como a gente está falando. Agora, a melhor forma disso é um tipo de comunicação, de transparência, inclusive da sua insegurança, no caso de se você tem isso no seu relacionamento, da sua insegurança. Porque hoje, por exemplo, um dos motivos dessa insegurança é o quê? As redes sociais, o que posta, o que não posta, o WhatsApp, porque recebeu a mensagem, apagou a mensagem, bloqueou, não deixou, colocou senha no celular. A senha do celular é um grande problema em relação a isso. Porque se por um lado parece que demonstrar confiança ter disponibilizar a senha para o parceiro ou para a parceira, por outro lado, não acreditar que ele pode ter e precise ter talvez uma individualidade que ele queira manter, não necessariamente relacionada à traição. Né? Ou seja, qual é o limite da individualidade e da confiança? Como, então, de repente, estabelecer um tipo de comportamento de reação quando, por exemplo, toca uma mensagem no WhatsApp e o parceiro ou a parceira pega e sai para poder responder e a gente fica com aquele negócio assim, será? Será que sim? Será que não? Será que talvez? São essas dúvidas que a gente precisa, muitas vezes, encontrar uma forma madura de comunicação, até para poder falar das suas inseguranças, porque pode ser que o outro fale assim, ok, mas então não tem problema, então você pode ver, ou então não tem problema nenhum, vou responder aqui na sua frente, porque às vezes são questões simples e que podem ajudar você a ficar mais segura. Mas pode ser que ele faça, mas peraí, mas isso é minha privacidade? E aí, então, é preciso falar primeiro sobre isso para ver se esse medo ele se dilui na medida que a gente sente ou não a confiança no parceiro ou na parceira. Se esse medo, então, volto a dizer, a partir dessa aproximação, ele permanece intenso, aí é preciso buscar ajuda, porque é sinal que ele tem um tipo de automatismo, de uma reação tão automática, que traz o medo, que invade como um pensamento obsessivo, às vezes, trazendo uma série de repercussões para a sua vida emocional e para a sua vida relacional, muitas vezes até infundada. Né? Mas essa busca da comunicação faz com que a gente possa sentir se realmente há um motivo de preocupação, e aí a gente ter uma cautela razoável sobre o que a gente vai fazer, ou se nós, de alguma forma, vamos nos sentir mais confiantes, porque parece que desfaz os motivos do nosso medo. Mas obrigado pela sua pergunta, Iris. Muitas perguntas aqui. Já fui traída 2 vezes, Tatiane, e me sinto mal. Nunca traí, já fui traída. Perdoei. Fui traída de novo. Perdoei. Hoje vivemos muito bem.
Não a ação de quem perdoa que muda a relação, é a mudança de atitude de quem trai que conta. Evelane, eu concordo em parte com você, porque, de fato, não adianta só a gente ser capaz de perdoar, por exemplo, e a gente ser capaz de relevar isso, ser capaz de entender, às vezes, um momento de fraqueza, um momento de dúvida, uma escolha equivocada, e depois uma proposta de retomada da relação, isso é possível. E é claro que, então, o que você fala faz sentido, que é a ação do outro é que vai nos dar condição de saber se realmente a gente está disposto àquilo ou não. Mas, muitas vezes, porque você fala na perspectiva de já ter conseguido perdoar. Mas se uma pessoa que passa pela traição, ela quer manter, porque ela tem um projeto que ela não quer abrir mão, um projeto de felicidade com aquele parceiro ou com aquela parceira. Ele não quer abrir mão, aquela pessoa não quer abrir mão daquele projeto. Mas o outro continua com aquela atitude, você fica às vezes remoendo a raiva, remoendo o ressentimento, adoecendo por conta disso, porque não é capaz de perceber e dizer assim, ok, eu perdoo, ele fez assim, é assim, mas eu não quero conviver com isso. Então, também depende da posição de quem é traído, de ser capaz de poder avaliar se é capaz de não só perdoar, mas como voltar a conviver, e aí sim o comportamento do outro é fundamental, ou se não. Porque senão a gente vê, às vezes, alguns relacionamentos que se perpetuam, onde há um perdão verbal, mas de fato, sabe aquela questão que eu costumo dizer? Perdoa, mas não esquece. Perdoa, mas não esquece. Eu perdoo, mas não esqueço. Então eu perdoo, mas quando faz alguma coisa, mas também quando você fez aquilo que não sei o quê, se não fosse aquilo que você fez... Ou seja, a gente então acaba também mantendo um tipo de cobrança, um tipo de desgaste na relação que não favorece que ela seja novamente uma boa relação, uma relação construtiva. Porque ela ainda está pautada pela mágoa, pelo ressentimento, mesmo que verbalizando uma atitude, ou até procurando ter um comportamento de perdão. Então, não só a atitude de quem perdoa e seja capaz de reconsiderar ou não, mas é claro que, evidentemente, de quem comete a traição, no sentido de fazer valer, porque às vezes é uma escolha definitiva, então não há o que fazer. Né? É uma escolha, mas às vezes tem pessoas que se pegam arrependidas porque tomaram um caminho que agora se veem arrependidos. Então, quem é que não, né? Quem que pode atirar a primeira pedra, né? Como se dizia. Bom, enfim, nós temos várias perguntas aqui. Evelane, né, isso, mas quem perdoa não pode ficar repetindo esse assunto na relação, por reviver não é perdoar. Foi por isso que, aquilo para a gente encerrar agora, eu estava falando para vocês antes, o primeiro passo da questão do perdão é o esquecimento. E esquecer não quer dizer simplesmente fingir que não aconteceu. Esquecer quer dizer, aconteceu, isso faz parte de uma página da minha vida, mas uma página que agora eu resolvi deixar para trás. Porque senão, como a Evelane falou, a gente acaba ficando repassando aquele mesmo ponto e isso não produz nada, a não ser mais ressentimento, mais humilhação, mais culpa e não se constrói uma relação saudável, que é o que nós, de um modo geral, todos nós estamos buscando na nossa vida. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu prometo a vocês, então, voltar a esse tema numa outra perspectiva, porque é um tema vasto. E não percam, no próximo programa da semana que vem, nós vamos estar falando sobre depressão. O programa da depressão eu vou dividir em duas partes, porque é um tema mais vasto. E eu vou ter, então, a primeira parte do programa da depressão. Eu conto com vocês na semana que vem, conosco aqui no Consciência e Transformação. Muita paz a todos e até lá.